Esse meu amigo um dia perguntou: ô Rômio, o fulano está perguntando quanto de maconha você vai querer. Pequenos delitos, roubos em supermercados, sacolão em vários lugares de comércio da cidade. Roubos de bicicleta. Bicicleta que era vermelha, na nossa mão ficava preta, a gente pintava ela. E eu percebia que, por não ter uma estrutura e uma base espiritual adequada, havia um espírito me atraindo para um mundo que talvez não fosse o mundo mais adequado. Há pelo menos 3 espíritos atuando no mundo. Na melhor das possibilidades, 4. Primeiro, é o espírito do mundo, é o sistema que está constituído e formalizado, que aparentemente sempre nos puxa para o mal. O segundo espírito é um espírito humano, aquele que está dentro de você. O terceiro espírito é aquilo que a gente chama de espírito maligno. E as pessoas dão diversos nomes para ele. E o quarto espírito, a Escritura chama de Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. A gente pode definir e decidir qual espírito a gente vai seguir, qual espírito a gente vai obedecer. Com muita conversa e com muitas promessas, acabamos voltando na escola nos dias seguintes e eles fizeram a minha matrícula. Depois de eu prometer uma série de coisas. O tempo foi passando, completei 17 anos de idade e um dia o meu irmão começou a frequentar uma igreja evangélica e ele me chamou para ir na igreja evangélica. E eu tinha as minhas ressalvas, eu tinha as minhas resistências, eu tinha os meus preconceitos, os meus temores. E eu fui com ele, e eu olhei tudo aquilo e percebia em um culto as pessoas orando. Elas fechavam os olhos e mexiam os lábios e levantavam as mãos. E eu não sabia o significado de tudo aquilo, e eu confesso a vocês que eu achei aquilo muito estranho. Eu imaginei aquilo esquisito demais. Esquisito demais. Eu achei engraçado. Você está num ambiente onde você fecha os olhos e conversa com alguém que você não está vendo. Eu achei aquilo tudo muito estranho. Mas o que me chamou a atenção é que quando eu olhava para as pessoas fazendo isso, a sensação que eu tinha é que elas realmente acreditavam que havia alguém escutando elas. Elas falavam com aquele ser com tal fervor, com semblante que mandava a mensagem: há alguém aqui, eu realmente estou falando com alguém. E não apenas isso, para elas não havia apenas alguém ali que elas falavam com esse alguém, mas o mais extraordinário é que elas acreditavam que aquele alguém estava ouvindo. Estava ouvindo. Isso me impressionou. E eu continuei indo. E eu fui outro dia, e eu fui outro dia, e eu fui outro dia. E eu comecei a, de forma despretensiosa, gostar daquilo. E um dia, era uma sexta-feira, eu estava na minha casa à tarde, lendo a Bíblia, lia o Evangelho de João. E aí, o espírito do mundo se afastou um pouco. O espírito maligno se afastou um pouco. O Espírito Santo se aproximou um pouco do meu espírito. E naquela tarde, eu sozinho em casa, numa sexta-feira, lendo a Bíblia, com o Espírito Santo ao meu lado, porque o Espírito Santo é o autor da Escritura Sagrada. E a vantagem que a Bíblia nos dá sobre qualquer outro livro é que nós podemos ler a Bíblia com o autor dela do lado. E enquanto eu li a Bíblia, o Espírito Santo falou no meu coração a respeito de Jesus Cristo.
E naquela tarde, eu entreguei a minha vida ao Senhor. Era o ano de 95, virando para 96. Eu tinha 17 anos de idade. Entreguei a melhor fase da minha vida para o Espírito Santo de Deus. Você que está aqui nessa noite, na sua idade, na sua juventude, no seu vigor, é a melhor fase da sua vida essa. A fase onde você tem toda a força e onde você tem todo o vigor. Queria que você abrisse a sua Bíblia, quem trouxe ou ligasse a sua Bíblia, em Atos capítulo 2. Quem achou? Atos capítulo 2. Todos acharam, ok? Diz assim a palavra de Deus: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo que se distribuíam, sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Amém? Pela palavra do Senhor. Esse texto de Atos dos Apóstolos é um texto extraordinário da Escritura Sagrada. Se a Bíblia Sagrada fosse uma série, estava começando em Atos 2, a segunda temporada de 3. Obrigado. A primeira temporada, ela tinha terminado. Nos episódios anteriores, só para fazer uma recapitulação antes de você seguir com essa temporada, a Bíblia diz em Gênesis 1 que o Espírito pairava sobre a face das águas. Ele não parava, ele pairava. Ele pairava. Sabe quando um helicóptero está sobrevoando um lugar e ele para em cima do lugar? É isso que o Espírito Santo fazia nos episódios anteriores. Nos episódios anteriores, o Espírito então começa a se movimentar. E quando ele se movimenta, as coisas começam a serem criadas. Os seres, Deus vai falando e o Espírito Santo vai criando. Nos episódios anteriores, o Espírito Santo traz instruções a Noé para tomar cuidado, construir uma arca, porque Deus iria destruir toda a terra. Nos episódios anteriores, o Espírito Santo vem sobre os juízes e dá força aos juízes para libertar Israel. Nos episódios anteriores, o Espírito Santo vem sobre os profetas e unge os profetas para denunciar o pecado e apresentar uma proposta de arrependimento para que assim houvesse salvação. Nos episódios anteriores, o Espírito vinha sobre pessoas específicas escolhidas a dedo e não sobre todas as pessoas.
Nos episódios anteriores, o Espírito Santo usa os profetas para dizer que vinha alguém que iria salvar a humanidade. Nos episódios anteriores, este alguém que viria salvar a humanidade vem. E eles chamam a ele de Jesus Cristo. Nos episódios anteriores, o Espírito Santo vai até Maria e gera nela aquele ente celestial que iria ser conhecido em todo o mundo e iria mudar a história. Nos episódios anteriores, o Espírito Santo pega esse ente e leva ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nos episódios anteriores, depois da tentação, o Espírito Santo pega esse ente celestial chamado Jesus Cristo e o usa poderosamente para curar enfermos, expulsar demônios, libertar oprimidos, ressuscitar mortos e fazer milagres e sinais extraordinários. Nos episódios anteriores, por curar doentes, expulsar demônios, ressuscitar mortos, pregar a verdade, Jesus Cristo é preso. Nos episódios anteriores, ele é julgado injustamente. Nos episódios anteriores, ele é crucificado. Nos episódios anteriores, ele dá o brado, está consumado. E acaba o episódio. Mas não acaba apenas o episódio. Acaba a temporada. E a temporada termina com ele crucificado e morto. E aí você tem que esperar 1 ano para saber os episódios seguintes. Termina a primeira temporada. E a gente vai para a rede social e comenta, e agora? Ele morreu. E a gente vai para a rede social e comenta, a gente esperava que fosse ele que fosse redimir Israel. A gente vai para a rede social e comenta, como é que a nossa vida vai ser salva agora? Passe 1 ano, no nosso caso específico 3 dias. No 3º dia, aquele que estava na cruz não está mais, é tirado e levado para o túmulo. Aí de repente algo acontece no túmulo, uma luz vem, entra no túmulo, toca naquele ser celestial, e aquele ser celestial volta à vida. Quem é que entra no túmulo para trazer aquele ser celestial à vida? Alguém chamado Espírito Santo. Jesus ressuscita, se levanta do túmulo. De repente, Jesus junta todos os discípulos e diz, eu preciso ir ao céu. E os discípulos dizem, não. E Jesus diz, eu preciso ir, porque se eu não for, ele não vem. Se eu não for, ele não vem. E aí, de repente, Jesus sobe ao céu. As nuvens o cobrem. E quando as nuvens o cobrem, os discípulos ficam olhando e perguntam, o que será de nós agora? Estamos órfãos. E aí, a gente chega ao 3º episódio da 2ª temporada. Atos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. E cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos os discípulos reunidos no mesmo lugar. E de repente foram vista por eles línguas, ouviu-se um som intempestivo, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousou sobre cada um deles. Gênesis, no começo da 1ª temporada, o Espírito pousava, pairava sobre as águas. Na 2ª temporada, o Espírito vem em forma de fogo e ele pousa sobre cada um deles. Na 2ª temporada, o Espírito não vem apenas sobre algumas pessoas escolhidas. O Espírito vem sobre todos nós. A Bíblia diz que na 1ª temporada, o Espírito Santo, ele escolhia algumas pessoas. E quando alguém profetizava, o outro perguntava, ué, por onde o Espírito passou que eu não vi e foi até você? Mas aí na 2ª temporada, o Espírito Santo pode estar sobre cada um que está aqui nesta noite.
A orientação da palavra de Deus na Escritura Sagrada diz: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. É uma ordem de Deus. Diz assim: eu não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. No meu caso é: não vos embriagueis com batidinha de coco e de amendoim. Mas enchei-vos do Espírito. O Espírito estava me puxando para perto dele. E depois que o Espírito Santo venceu o espírito maligno na minha vida, eu comecei a ir para a igreja, frequentei a igreja durante 4 meses seguidos, e um dia eu disse: eu vou me batizar, e me batizei. E quando eu me batizei, eu comecei a ter experiências extraordinárias com o Espírito Santo de Deus. Experiências maravilhosas. Um dia eu estava em casa, levantei domingo de manhã, e estava indo ao banheiro escovar os dentes para vir para a igreja. E de repente eu comecei a me escorar na pia, e o Espírito Santo desceu sobre mim, e eu me segurei na pia. E ele aumentou a sua presença, eu fui tentando me segurar, e eu não aguentei, e eu saí da pia, eu caí na sala de casa, e o Espírito Santo veio de forma maravilhosa sobre mim, e a gente teve um tempo de comunhão extraordinário. Um dia, eu estava perto da rodoviária, era seminarista, e eram as 10h30, 11 da noite. E eu desci do ônibus, estava indo para casa. Aí eu estava indo na rodoviária, no lado onde era o Pudilanches, e eu estava indo, e uma moça vindo. E eu passei por ela, e o Espírito Santo disse para mim: fale com ela a meu respeito, pergunte a ela sobre mim. E quando eu passei, ela já estava longe, o Espírito Santo me fez dar a volta, eu falei: moça, qual tem sido a sua experiência com o Senhor Jesus Cristo? E eu só falei isso, e ela começou a chorar, começou a chorar, começou a chorar. E ela contou a respeito da vida dela, do sofrimento que ela estava passando. E aí ela olhou para mim e disse: eu conheço você. Eu falei: da onde? Ela falou: você é da igreja, não é? Eu falei: sou. E ali eu orei com ela no meio da rua. E eu falei: você tem Bíblia? Não. E depois eu levei uma Bíblia para ela, orei para ela, ela veio na igreja durante muito tempo. Quando você ouve o Espírito Santo na sua vida, a sua vida muda. Enchei-vos do Espírito Santo, isso não é opção. Tem gente aqui que está cheio do pai, tem gente aqui que está cheio da mãe, tem gente aqui que está cheio de nervo, tem gente aqui que está cheio de mimimi, tem gente aqui que está cheio da vida, tem gente que aqui está cheio de sofrimento, tem gente aqui que está cheio de tudo, mas a recomendação da palavra é: não se encha dessas coisas do mundo, se encha do Espírito Santo, aleluia. Se encha do Espírito Santo, se encha dele. A gente vai ficando cheio de tantas coisas com o passar da nossa vida. Tem gente aqui que está preocupado em ser cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo começar a mexer em algumas áreas específicas da sua vida, em feridas. Tem gente aqui que está com medo de ser cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo te convencer a deixar o pecado. Porque um dos trabalhos do Espírito Santo é esse: ele nos convence a deixar o pecado. Quem é pecador aqui? Deus misericórdia. Todos somos pecadores. Porque o pecado, ele se apresenta como algo bom, como algo agradável. Mas quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente fica vazio do pecado. Isso é simplesmente maravilhoso. O Espírito Santo não compactua com o pecado. Quando o Espírito Santo encheu a minha vida, eu não quis mais saber da maconha. Quando o Espírito Santo encheu a minha vida, eu não quis mais saber da bebida alcoólica.
Quando o Espírito Santo encheu a minha vida, eu não quis mais saber de roubar nos supermercados e nos lugares da cidade. Quando o Espírito Santo encheu a minha vida, eu não quis mais saber de coisas erradas. Pelo contrário, quando o Espírito Santo encheu a minha vida, eu voltei nas escolas, pedi perdão para as professoras que eu tinha feito tantas e tantas vezes sair de sala de aula chorando. Quantas e quantas vezes. Quando o Espírito Santo encheu a minha vida foi cheia de alegria. Tem gente buscando alegria em tantos lugares, mas alegria mesmo você só terá quando você for cheia do Espírito Santo. Não tem como se alegre sem o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo encheu a minha vida foi cheia de paz. Quando o Espírito Santo encheu a minha vida, o vazio que estava dentro de mim acabou sendo preenchido por Ele. Quando o Espírito Santo encheu a minha vida, eu comecei a sonhar, eu comecei a ter perspectiva de futuro. Um dia, antes de eu ter o Espírito Santo, uma pessoa me perguntou: Rômio, quais são os seus planos para o futuro? E eu usei a filosofia de botequim, a filosofia de bar, a filosofia michuruca. E eu quis dar uma de intelectual e disse: olha, para falar a verdade, eu não tenho planos para o futuro, porque eu prefiro viver a vida um dia de cada vez. Olha que coisa ridícula. E eu achava que estava abafando, filosofia de botequim. Mas na verdade o que eu não tinha era plano para o futuro realmente. Não sabia a respeito do que a minha vida, de como minha vida seria, mas aí o Espírito Santo encheu a minha vida e eu comecei a sonhar. Porque o Espírito Santo testificou no meu coração a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz: eis que eu sei os planos que eu tenho a respeito de você, planos de bem e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Meu irmão, minha irmã, o futuro que Deus tem para mim, o futuro que Deus tem para você é glorioso, aleluia. E não importa a sua idade, não importa a cor da sua pele, não importa o timbre da sua voz, não importa a textura do seu cabelo, não importa nada. O que importa é o que o Espírito Santo tem para você, amém? Por isso, é isso que importa, o que Ele tem para a sua vida. Enchei-vos do Espírito Santo. A palavra grega, enchei, significa um ato contínuo. Ou seja, não dá para ter um enchimento apenas uma vez. Você se enche hoje, se enche amanhã, se enche depois de amanhã. Quem já viu barco à vela aqui? Barco à vela. Não, pode ser na televisão, na internet, pode ser. Pode ser. Barco à vela. Você sabe que o barco à vela é um barco, por isso que chama barco, porque é um barco. O barco à vela é um barco que tem uma haste, tem um tecido, e através daquele tecido o vento sopra e o barco vai caminhando. O vento sopra e o barco vai caminhando. Navegando fica melhor, né? Em vez de caminhando. A palavra de Deus diz o seguinte, que você é esse barco à vela, que o Espírito Santo é esse vento que assopra sobre você, e a partir desse sopro é que você pode navegar. O texto de Atos que nós lemos fala isso: de repente ouviu um som de um vento. O Espírito Santo é um vento impetuoso. Uma das características do vento é que ele é imprevisível. Imprevisível, você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai. Ele é imprevisível. Você está andando na rua e de repente você vê as árvores balançando e sabe que o vento passou por ali. O que eu quero dizer é o seguinte: você não sabe em que momento o Espírito Santo pode encher a sua vida. O texto que eu lhe disse, e de repente ouviu-se um vento. De repente. Ou seja, ninguém esperava, ninguém estava aguardando. A primeira temporada tinha terminado,
estava começando a segunda, ninguém sabia o que iria acontecer, mas de repente veio um vento. Pode ser hoje, nessa noite, pode ser nesse culto, pode ser no momento da oração, pode ser no momento do louvor, pode ser no momento que você sair daqui da igreja, pode ser quando você chegar no seu quarto, pode ser amanhã de manhã, eu não sei, mas de repente, Deus pode fazer algo na sua vida extraordinária. Guarde essa palavra no teu coração nessa noite. De repente, de repente, de repente, seriam os de repentes de Deus. De repente o Espírito Santo pode vir sobre a sua vida. O vento, ele é imprevisível. O vento é também soberano. Ninguém prende o vento, a não ser a nossa ex-presidenta, que queria estocar o vento, lembra? Ela queria, a não ser ela. Tirando ela, os demais aqui, ninguém controla o vento. Ninguém segura. Ninguém prende, ninguém estoca. O vento é soberano, ele vai para onde quer e volta. Assim é o Espírito Santo, ele é soberano sobre a tua vida. Você não controla o Espírito Santo, você não o domina, você não manda nele. Ele é que te domina, ele é que te controla, ele é que manda em você. Eu não sei você, mas eu quero passar o resto da minha vida, e eu quero ter vida longa, mas quero passar o resto da minha vida sob os domínios do Espírito Santo. Tem mais alguém assim? Levante a mão e diga, eu quero. Quer mesmo? Eu não senti, sabe? Parece que não... Quem quer, diga, eu quero passar minha vida sobre os domínios do Espírito Santo. Do Espírito Santo de Deus. O vento é assim, impetuoso. Ouviu-se um som de um vento impetuoso que encheu toda a casa, e viram as línguas repartidas como de fogo. Línguas de fogo, não é língua, é língua de fogo, tá, gente? Porque a gente lê a Bíblia, a gente fica imaginando a língua aquela banda famosa lá que o logotipo dela é uma língua, né? Quem que é? Vocês não sabem, a geração mais antiga. Dá licença, geração mais antiga. Quem que é? Hã? Grita, irmã. Não é a Kiss. Olha lá, ó, Rolling Stones. Você sempre foi crente, Rose, está perdoada por isso, irmã. Sempre foi da fé. Faz muito bem, querida. Não é essa língua, é línguas de fogo, labaredas de fogo. Labaredas de fogo, o fogo do Espírito. O fogo ilumina, ou seja, o Espírito Santo ilumina a sua vida. O fogo aquece, o Espírito Santo aquece a sua vida. O fogo purifica, o Espírito Santo purifica a sua vida. Viram línguas repartidas como de fogo e começaram a falar línguas estranhas. Tem 3 coisas importantes aqui. Primeira, eles ouviram um som. Quando você é cheio do Espírito Santo, o seu modo de ouvir muda. Eles começaram a ouvir um som do céu. Um som do céu. Quando você é cheio do Espírito Santo, você ouve a voz do céu. Não é a voz do seu amigo, não é a voz do seu namorado ou namorada, não é a voz do mundo, menos ainda a voz do espírito mau. A voz que você ouve é a voz do céu, amém? E quando você ouve a voz do céu, você é bem direcionado e você é bem orientado. Ouviu-se um som, o som do céu. Tem gente que ouve todo mundo, menos o céu. Tem gente que ouve a voz das 7 bilhões de pessoas do mundo, menos a voz da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Tem gente que ouve todos e todos, menos o Senhor.
mas a nossa orientação nessa noite é que você tenha um novo jeito de ouvir e você comece a ouvir a voz de Deus, aleluia, a voz de Deus. E viram línguas repartidas como de fogo. Ou seja, quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, o seu modo de enxergar muda. Você começa a enxergar as coisas relacionadas ao céu. Porque muitos de nós têm uma visão muito curta, espiritualmente falando. O que a gente enxerga? A gente enxerga coisa que não deve no computador. Eu nem uso computador, eu uso celular. Tá bom, você entendeu. A gente começa a ver coisas que não deve no celular. A gente começa a enxergar os defeitos dos outros. A gente começa a olhar para aquilo que a gente não deve olhar. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente olha para as coisas celestiais, para as coisas de Deus. Você só tem uma vida para viver, e ela passa rapidamente. Daqui a pouco você vai estar com 80 anos, e nem percebeu. Sabe o que significa? Gaste a sua vida olhando para Deus. Eles ouviram um som. Eles viram as línguas repartidas como de fogo. E o texto diz que eles começaram a falar em línguas. Ou seja, quando você é cheio do Espírito Santo, o teu jeito de falar muda. Ah, então eu não vou poder mais xingar? Pode, mas quando você for xingar, o Espírito Santo vai te tocar o coração e você não vai ter vontade, nem falta vai fazer. Ah, então eu não vou poder falar mal daquela menina da escola? Você vai poder falar, mas quando você for falar dela, por mais que ela mereça, na verdade, ela não merece nem que você fale mal, ela merece dar uma surra nela, é isso que ela está merecendo. Mas você não vai fazer isso porque o Espírito Santo vai mudar, você está cheio do Espírito Santo. Ah, eu não vou poder falar mal do meu ex-namorado? Ah não, do ex-namorado, será que o Espírito Santo abre uma concessão para ex-namorado? Ex-namorado é terrível, gente. Diz que uma mulher, ela morreu. E quando ela morreu, ela chega no céu. Na porta do céu, alguém a recepciona. Na doutrina católica, aqui eu não compactuo e pela Escritura Sagrada não faz sentido, era o Pedro. E ele diz para ela o seguinte, ela chega nele muito feliz e diz, olha, eu quero entrar no céu. E ele diz para ela o seguinte, para você entrar no céu, você tem que soletrar uma palavra. E ela diz o seguinte, mas eu nunca fui bom em português na escola. Não, mas a palavra é muito simples. Qual a palavra é? Amor. Aí ela soletra. Como soletra amor? É você. É, A-M-O-R, amor. Acertou. Aí São Pedro diz para ela, pode entrar no céu então. Aí quando ela está entrando, um anjo chega em São Pedro, cochicha alguma coisa, e São Pedro chama ela de volta e diz para ela, é o seguinte, você já está no céu, mas eu preciso resolver um problema ali, queria que você então ficasse aqui na porta para mim só um minutinho. Ah, mas eu não sei o que fazer. Não, é a mesma coisa que eu fiz. Se alguém chegar, você pede para soletrar uma palavra. A palavra amor. E aí você deixa a pessoa entrar. E ela ficou, São Pedro saiu, aí vem vindo alguém lá. Quando ela vê quem está vindo, quem é que está vindo? O ex-namorado dela. E aí ela chega e ele olha para ela, você aqui, tal. E ela falou, o que você está falando aqui? Não, eu estou coordenando as entradas no céu, você tem que soletrar uma palavra. Qual palavra? Aí ela pensou, Arnold Schwarzenegger. O bichinho está longe do céu até hoje. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, você diz para a pessoa soletrar a palavra amor, mesmo que seja ex-namorado.
Porque quem é cheio do Espírito Santo quer que todo mundo vai para o céu, amém? Todo mundo vai para o céu. O seu jeito de falar muda quando você é cheio do Espírito Santo. Se eu passar 15 minutos conversando com você, eu sei se você é cheio do Espírito Santo ou não. E o meu conselho é, se você passar 15 minutos com qualquer pessoa, perceba se ela é cheia do Espírito Santo ou não. E um conselho melhor ainda, seja você cheia ou cheio do Espírito Santo em todo o tempo. O lugar mais fácil de ser cheio do Espírito Santo, sabe onde é? Na igreja. Na igreja. Aqui é moleza ser cheio do Espírito Santo. Fora daqui que é o problema. Por isso que a Bíblia diz o seguinte, Paulo disse a Timóteo o seguinte, Paulo é um personagem bíblico, Timóteo é outro personagem bíblico. E aí, Paulo diz a Timóteo o seguinte, sê você exemplo dos fiéis. Ser exemplo. Ser cheio do Espírito Santo que é moleza. Esse louvor maravilhoso, um ambiente maravilhoso, o Espírito pairando sobre aqui, é maravilhoso ser cheio do Espírito Santo aqui. E quando a gente volta para casa? No relacionamento com o papai e com a mamãe. Quando a gente vai para a escola. Quando a gente vai para o trabalho. Quando a gente está em qualquer outro ambiente. Aí é que a coisa esquenta. Mas a Bíblia diz, em todo o tempo, sejam alvos as suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O óleo é um símbolo do Espírito Santo. Que Deus nos ajude a sermos cheios do Espírito Santo em todo o tempo para a honra e para a glória do nome dEle. Amém?